Glória a Deus. Bem, queridos, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero nesta noite compartilhar com vocês um tema muito importante. O texto que vamos ler é um texto um pouco longo, porém, creio que a mensagem não será uma mensagem comprida. Mas vamos orar primeiro. Diga assim: Espírito Santo, tua presença e o teu agir é tudo o que nós precisamos. Nesta noite, queremos, Deus, ser tocado por ti, que a tua palavra penetre o meu coração, restaure a minha alma, vivifique o meu espírito e transforme a minha vida. Seja nesta noite o momento de minha cura, de minha libertação, de transformação na minha família. Eu creio, a tua palavra é viva, é eficaz e é poderosa. Eu a receberei de todo o meu coração, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Espírito Santo, fale comigo, ajude-me a entender, a receber e assimilar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, vamos ler. Acompanhe na sua Bíblia enquanto eu leio, ok? Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia? Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhes, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora
tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Glória a Deus. Amém. Este texto é um texto muito tremendo, onde nos inspira muito e nos ensina coisas muito profundas da parte do Senhor. Eu dei um tema a esta palavra: o poder da ressurreição no seio familiar. Mas nós queremos pensar nesta noite não somente na família, mas na nossa vida de forma geral, em que Deus, que o Senhor Jesus, com o seu poder de ressurreição, é capaz de refazer, ressuscitar e operar nas nossas vidas em qualquer área. Porque se Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, o que seria difícil para o Senhor? O que seria pequeno para o Senhor? O que seria impossível para o Senhor? Eu sei que vivemos tempos não fáceis na nossa nação, e há pessoas mais afetadas que outras, há famílias mais afetadas. Vivemos tempos difíceis na sociedade, vivemos crises em várias partes da vida humana. E é claro que, como cristãos, nós também temos
os nossos desafios, temos as nossas dificuldades, porque o Senhor também nunca disse para nós que seria fácil segui-lo, ser fiel a Ele e vencer neste mundo a tarefa que temos, que Ele tem nos dado. Então nós sabemos muito bem que dificuldades, que aflições, crises, que tribulações, que adversidades, são coisas naturais no contexto da humanidade, porque tudo isso não é outra coisa senão consequência do pecado original. E nós somos resultado e somos, na verdade, descendentes de Adão e Eva, queira ou não queira, creia ou não creia, nós somos, é a nossa origem. E trazemos então em nós, certamente também, alguns desafios, algumas dificuldades. Nós vencemos em algumas áreas, mas em outras nós temos muito mais dificuldade e de repente há alguma área nossa que nós ainda não temos vencido. Mas eu quero dizer a você que qualquer área é possível vencer. Que o poder ressuscitador ou da ressurreição do nosso Senhor Jesus pode gerar transformação e gerar mudança na nossa realidade atual, seja ela qual que for. Jesus disse que tudo é possível ao que crer. E ele disse: se creres, vereis a glória de Deus. E nós estamos aqui porque nós cremos. Amém, meus queridos? Nós cremos. E nós temos aqui uma história muito inusitada de uma família que no seu contexto era uma família composta por 3 irmãos. Eram 2 mulheres e um homem. E a Bíblia nos ensina e nos mostra que no contexto judaico, uma família que tem um homem e perde esse homem, no qual aqui Lázaro havia morrido, esta família fica uma família muito vulnerável, porque perder o varão da família, na verdade, era, de certa forma, algo muito ruim, muito terrível, porque as mulheres eram muito mais discriminadas e tinham muito mais dificuldades na sociedade e até na religião. Porém, esta era uma família que nós percebemos que era uma família unida. Nós vemos aqui que eram 2 irmãs e um irmão que se amavam, que se guardavam, que se protegiam, mas aconteceu o infortúnio de o irmão, o varão da família ter falecido. E o texto, a história, não nos traz aqui relatos sobre pai e mãe. Possivelmente haviam falecidos, porque apenas retrata os 3 filhos. Essa família, composta então por Lázaro, Marta e Maria, era uma família muito amiga de Jesus, muito próxima à pessoa de Jesus. Marta era aquela mulher agitada, proativa, parece que um pouco temperamental, que não gostava de deixar nenhum tipo de trabalho doméstico para depois. Ela era cheia de inquietação. Em outras passagens bíblicas vemos isso. De certa forma, certa feita, Jesus chega à sua casa e ela se dá o trabalho, de certa forma, angustiada, mas a sua irmã Maria parecia ser mais tranquila e podia dedicar-se um tempo na presença do Senhor Jesus e não ficar tanto dedicada ao trabalho naquele momento, sabendo assim separar um momento para cada coisa na sua vida. Mas Marta parecia ser uma mulher muito agitada, que não podia esperar para depois. Mas Maria já era uma mulher um pouco mais controlada, um pouco de mais domínio próprio, e também sabia decidir o que era mais prioridade na sua vida. E ela entendia
que Jesus era a maior prioridade na sua vida, e naquele momento que recebe a visita de Jesus, em outro texto da palavra, ela preferiu estar aos pés de Jesus do que fazer os demais trabalhos que podia ficar para depois. Um parêntese, eu acho que o pessoal está com frio. Está com frio? Ajuda-nos aí, por favor. Senão vai sair gente igual pinguim daqui hoje. Né? Amém? Dê uma força aí, esquenta esse negócio para nós, por favor. Meus queridos, Marta na sua agitação do seu trabalho e Maria na sua decisão de estar na presença de Deus. E depois nós vemos no capítulo 12, depois da ressurreição de Lázaro, algo tremendo acontecendo. Que esta mulher chamada Maria é a mesma que depois unge os pés de Jesus, quando está prevendo a morte de Jesus, ela vai ungir os pés de Jesus com um perfume, aquele perfume que exala e enche toda a sala, todo o ambiente. E logo ali Judas Iscariotes repreende aquela mulher, questiona, defendendo que aquilo podia ser aplicado, dar aos pobres, fazer cestas básicas. E Jesus disse, olha, os pobres sempre terão com vocês, mas essa mulher escolheu fazer a melhor parte. Mesmo que ela disse antes para a sua irmã, Maria está escolhendo a melhor parte. E qual é a melhor parte, queridos? Em ambas as reuniões, em ambos os acontecimentos, é dedicar-se ao Senhor. É dedicar-se ao Senhor Jesus. É tirar o tempo para o Senhor Jesus. É aplicar o seu tempo, é aplicar os seus recursos na adoração ao Senhor Jesus. Então são vários episódios que envolvem esta família e Jesus presente nesta família. Então Jesus era amado por esta família, era querido por esta família. E esta família também amava Jesus, seguia Jesus, tinha um carinho muito especial por Jesus, adorava Jesus, servia e seguia Jesus. Mas agora acontece algo muito ruim. Acontece uma tragédia familiar. Não são poucas as famílias que passam por tragédia familiar. E essa também passou por uma tragédia familiar. As tragédias podem vir de muitas maneiras. Para algumas pessoas, elas vêm em forma de um desastre financeiro. Em outras vêm em uma decepção familiar. Em outras podem vir em uma questão de uma morte, de uma enfermidade. São muitas as tragédias e podíamos enumerá-las aqui, várias, mas não há necessidade, porque você sabe o que é uma tragédia. E nesta família acontece uma tragédia, morre o varão daquela família. E um único homem de uma família judia, agora morto, isso tinha um valor imensurável, era um prejuízo imensurável para esta casa, para esta família. Lázaro é acometido de uma doença letal, e se não fora uma doença tão forte, tão poderosa, eles não teriam mandado chamar Jesus. Certamente aquela família já sabia de alguns casos, de outras pessoas em outros lares, que haviam morrido daquela enfermidade. Por isso, antes que morresse Lázaro, mandaram chamar Jesus, crendo que Jesus os acudiria em tempo hábil, crendo que Jesus viria a todo vapor, porque Jesus os amava, e Jesus tinha todo o poder para curar a enfermidade do seu irmão. Sabe, queridos, essa doença que Lázaro é acometido, certamente era uma doença terrível. E Jesus se encontrava em um outro povoado ou em uma outra cidade.
E certamente os familiares, certamente as duas irmãs com demais familiares, procuraram solução em todos os lugares que podiam encontrar. Certamente buscaram médicos, certamente procuraram medicamentos, certamente oraram com ele, certamente buscaram de todas as maneiras, com todas as suas forças, a solução para esta enfermidade. Mas, infelizmente, elas não tiveram êxito. E Lázaro morreu. Lázaro morreu. O varão da casa morreu. O irmão morreu. E ficaram agora duas irmãs. Duas irmãs, certamente solteiras, porque o texto não menciona, não me lembro de ver falar sobre os seus esposos, sobre filhos. E elas ficam agora desconsoladas, porque o seu irmão, tão querido, estava morto. Uma tragédia familiar. Uma tragédia familiar. Nós também estamos sujeitos a tragédias familiares. Você está sujeito a algum tipo de tragédia. Eu não quero que isso aconteça com você, mas se aqui estamos, pode acontecer, queridos. Se aqui estamos, pode acontecer. Lembrando de tragédias, esse ano fez 20 anos que eu e minha família chegamos aqui na Vila União. Muito tempo, não é? Meu Deus. E eu posso lembrar de algumas tragédias que aconteceram em algumas famílias, que por conseguinte também aconteceu na igreja e conosco. Pouco tempo que nós estávamos aqui, uma mãe foi dar ré em um carro, muitos conhecem, a esposa do Tico, que congregavam aqui, e havia uma criancinha, filhinha, que eles tantos oraram por ter uma filha, e aquela criança estava atrás do carro e a mãe não percebeu. Passou a roda do carro sobre aquela criança, e aquela criancinha veio a falecer. Que tragédia! Que tristeza, não é? Que coisa horrível. Passou-se um tempo, tivemos uma outra situação, uma irmã com esquizofrenia, ela havia sido atropelada por um ônibus, e ela bateu a cabeça, e aquilo afetou mais ainda a sua cabeça. E ela entrava em depressão profunda, e ela vinha quase todos os dias para eu orar com ela. Mas um dia, ela se enforcou. Membro da igreja. Muita gente pode até questionar e pode até acusá-la e mandá-la para o inferno. Quem somos nós para mandar alguém para o inferno, não é? Porque a justiça humana é essa: se suicidar vai para o inferno. Isso não está escrito na Bíblia. É mais uma invenção da religião. Não é? Sempre eu falo de alguma invenção da religião. Essa é mais uma invenção da religião. Foi uma tragédia para a igreja, mas a igreja suportou, a família suportou. Ficou um garotinho de 9 anos de idade, por nome de Douglas. Há um mês atrás, mais ou menos, ele me encontrou no Face. E ele falou comigo: você é o pastor Gil da igreja na Vila União? Sou. E nós conversamos, e a partir daí passamos a ter contato quase que diariamente. Ele já esteve fora do país, ele está fora de Goiás, já fez curso superior, é um rapagão bonito, está muito bem, graças a Deus. Deus o guardou, Deus o protegeu, e ele não se perdeu. Fico muito feliz com isso. São coisas que nós enfrentamos na vida, não é? E tivemos muitas outras tragédias. Tivemos o problema do Michel, não é? Que também foi para a glória muito cedo, um acidente de carro. E juntamente a tragédia aumentou. E a gente, às vezes, não entende por que essas coisas acontecem conosco, se somos povo de Deus, se somos família de Deus. Esses exemplos eu não estava pensando em dá-los aqui, em fazê-los aqui de maneira alguma, mas me veio à memória agora,
para que nós entendamos que nós não estamos livres, queridos. Nós não estamos livres. Se nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos correndo riscos constantemente em todas as áreas da nossa vida. E nós ainda estamos muito bem aqui no Brasil, com todos os problemas e dificuldades. Os nossos irmãos em Cristo Jesus, em outras nações, estão sendo perseguidos. Muitos estão morrendo, estão sendo queimados vivos juntamente com seus filhos. Outros têm que sair fugindo, sem comida, sem água, sem dinheiro para outras nações. Então há coisas difíceis nesse mundo, mas a nossa esperança não está na melhora do mundo. A nossa esperança não está na melhora das situações. A nossa esperança não está em que a Lava Jato dê certo. A nossa esperança não está que os nossos políticos sejam transformados. A nossa esperança só pode ser uma: Jesus de Nazaré. Amém? A nossa esperança é o mesmo que era a esperança de Marta e Maria. Seu irmão morreu e elas agora estão sozinhas. E Jesus tem um comportamento que não é compreendido por ninguém. Quando dizem para Jesus: Lázaro, seu amigo, está enfermo, Jesus, de certa forma, ignora aquele momento, não porque ele queria desprezar a situação, mas é que Jesus sabia do futuro, Jesus sabia do porquê estava acontecendo tudo aquilo, e nós muitas vezes não temos a percepção do porquê está acontecendo algumas coisas. Nós só olhamos o momento, somos imediatistas, e olhamos para as nossas próprias necessidades e carências, e esquecemos que ao redor de nós há pessoas, há uma multidão, há gente, e muitas pessoas precisando de conhecer a Deus e o seu poder, e mais ainda o seu amor. Meus queridos, essa situação, Jesus disse, não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Jesus disse, olha, não é para o fim, não é para a tua destruição. Esta crise, essa situação, até mesmo que seja uma tragédia, não é para a tua destruição, mas Jesus disse, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Mas para quem está para morrer, a qualquer momento, 2 dias parece uma eternidade. E 2 dias se passaram, e Jesus não tomou a atitude de correr atrás daquela situação. E claro, para a família era desesperador. Aquelas 2 irmãs estavam desesperadas. Seu irmão morrendo e Jesus não chegava. Seu irmão morre e Jesus não chegou. Seu irmão é sepultado e Jesus ausente, nem para estar ali para consolá-las. De certa forma, Jesus ignora aquela notícia. Mas sabe por quê? Sabe por que Jesus ficou em silêncio? Sabe por que Jesus não agiu? Porque ele tinha um plano. Amém? Ele tinha um plano. E muitas vezes Deus também se cala em relação a nós, porque Ele tem um plano para conosco. E nós às vezes não entendemos isso, nós não percebemos isso, não recebemos isso, mas é necessário nós termos com Ele intimidade. E aquelas 2 irmãs tinham um relacionamento de amizade, de intimidade com Jesus. Embora não tivessem entendendo, elas criam que se Jesus ali estivesse, Lázaro não morreria. Mas se ali Jesus chegasse, Lázaro poderia ressuscitar. Creia nisso, queridos. Não importa a situação que você está vivendo. Jesus estava cerca de 3 quilômetros de distância, não era longe. Para quem estava acostumado a caminhar tanto, para quem estava acostumado a ir de um povoado a outro, de uma cidade a outra, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios. Andaram 3 quilômetros, não era nada distante, era perto.
Daqui no Carrefour é 1 quilômetro, seria 3 vezes ir no Carrefour. É muito pouco, seria muito pouco. Mas Jesus preferiu não chegar, porque Ele tinha um plano. Amém? Diga para o teu vizinho, certamente Deus tem um plano na sua vida. Aquieta-te, espere em Deus. Mas sempre há um milagre da parte do Senhor. O milagre acontece quando nós entregamos os pontos verdadeiramente e nos rendemos e dependemos totalmente de Jesus. Às vezes Jesus permite que nós esgotemos toda a nossa força, todo o nosso argumento, todos os nossos recursos para que Ele possa agir. Porque geralmente nós somos cheios de nós mesmos. Geralmente nós somos egoístas. Geralmente nós achamos que nós podemos fazer tantas coisas, mas Deus permite situações para que nós não confiemos nos nossos talentos, para que nós não confiemos na nossa capacidade, que não confiemos nos nossos conhecimentos, mas que nós vivamos pela fé e confiemos nele totalmente. Que entreguemos a Ele totalmente a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa família, todas as situações adversas. Jesus permite que algumas coisas aconteçam. E para nós, muitas vezes, Ele está tardando ou está demorando. Para aquelas irmãs, Jesus estava demorando muito. E Jesus chega 4 dias após a morte de Lázaro. É tarde ou não é? É tarde ou não é? É tarde. É tarde demais para nós que somos tão limitados. Mas para Jesus não faria diferença alguma. Amém, queridos? Para Jesus não fazia nenhuma diferença. E outra vez Maria chega e aproxima do Senhor Jesus, corre para Jesus, no versículo 21 e 22, quando vê que Jesus está chegando, ela diz para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela estava crendo ou não estava crendo? Ela estava crendo que mesmo depois de 4 dias do sepultamento do seu irmão, mesmo depois disso, Jesus podia fazer alguma coisa e devolver o seu irmão a elas. E Jesus respondeu: teu irmão há de ressurgir. No versículo 23, teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Jesus está liberando uma palavra muito poderosa. Essa palavra nós podemos tomá-la para nós também. Qual seja a situação, não importa, há de ressurgir, há de ser transformada, há de ter mudança, há de ter uma situação nova nesse momento, nessa realidade. Deus há de fazer nas nossas vidas. Aleluia. E aqui nós temos uma família completamente restaurada. Jesus se sensibiliza com a situação da família. Jesus se emociona. O texto diz que Jesus chorou. Esse é o segundo menor versículo da Bíblia, não é? Jesus chorou. É o segundo menor versículo da Bíblia. O primeiro menor é disse Jó. Lá no livro de Jó, disse Jó. Mas Jesus chorou. Olha, um pequenininho versículo, quase o menor da Bíblia. Mas isso tem muito significado. Podemos pensar, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque amava esta família.
Jesus chorou porque aquelas irmãs estavam sofrendo. Jesus chorou porque Lázaro havia morrido. Jesus chorou porque aquele povo que estava ali era um povo incrédulo, que precisava de Deus. Mas muitos daqueles não receberiam a Deus, não entenderiam o propósito. Jesus chorou porque Deus faria um milagre e muitos creriam no seu nome e muitos receberiam a glória de Deus. Jesus chorou por muitas razões, podíamos pensar aqui. Eu quero te dizer que diante da sua situação, Jesus também se sensibiliza e Ele quer também te abençoar. E Ele quer também te levantar, Ele quer também restaurar a sua vida. E se for necessário, ressuscitar alguma coisa dentro de você, ressuscitar algo na sua família, ressuscitar algo no seu coração. Esse é o nosso Senhor. E Jesus, ao ver essa família tão sofrida, ao ver a morte do seu amigo, e ao chorar, e perceber a ignorância de tantos, e alguns até o criticando. Muitos criticavam. Não é ele que curou o cego? Não podia ele ter vindo aqui e curado este enfermo? Agora essa família passando por isso. Muitas vezes o diabo lança vozes aos seus ouvidos, ou na sua própria mente, ou através de pessoas, dizendo: o seu Jesus não é bom, o seu Deus não é maravilhoso, por que você está passando por determinada situação? Mas Jesus teve uma resposta. Ele disse: esta morte é para a glória de Deus. Ou melhor, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus. E é claro que a morte também foi para a glória de Deus. Amém? Se é para a glória de Deus, Deus nos dará graça, Deus nos dará força, e nós passaremos e venceremos, e o Senhor mudará a nossa sorte, em nome de Jesus. Então Jesus chega na hora certa. Jesus não chegou tarde. Para nós demorou, mas Ele, nos seus planos, no seu propósito, chegou na hora certa. A questão é que às vezes não entendemos os planos e o propósito de Deus. A questão é que às vezes nós não entendemos as estratégias do Senhor. Mas Jesus dá 3 comandos aqui tremendos. Acompanhe na sua Bíblia. Jesus dá o primeiro comando: tirai a pedra. Segundo comando: desatai-o. Ou melhor, segundo comando: Lázaro, vem para fora. E o terceiro comando: desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui, queridos, é tremendo para a nossa vida. Versículo 39, Jesus disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Sabe, meus queridos, nós cantamos aquela canção da Aline Barros: remova a minha pedra. Se nós formos olhar teologicamente, há um equívoco. Mas nós precisamos entender que para construir uma letra e gerar uma harmonia com a melodia, às vezes tem que mexer em alguma letra, não é? Porque Jesus não removeu a pedra de Lázaro. Ele mandou tirar a pedra. Ele mandou tirar a pedra. Sabe por quê, meus queridos? Porque há partes, há coisas que nós precisamos fazer. E nessa situação, Jesus quis, não que ele precisasse, ele podia dar uma ordem àquela pedra estourar, sair dali. Mas Jesus quis demonstrar a nós que Ele conta conosco para cumprir a sua missão aqui na terra. E Jesus diz: tirai a pedra. Era necessário fazer alguma coisa, era necessário que aquelas pessoas fizessem alguma coisa. Da mesma forma também, a missão de tirar a pedra de muitas situações é uma missão nossa. Muitas vezes nós queremos que Deus resolva algumas situações
que Ele deu a nós habilidade, deu a nós condições, deu a nós capacidade de fazer, e nós queremos que o Senhor resolva para nós. Há coisas que Deus nunca fará. Se você não fizer, você não receberá a segunda palavra de Deus. Você não receberá o segundo comando. O tirar da pedra, somos nós que devemos realizar. O tirar da pedra deve ser uma atitude nossa. Você sabe muito bem a pedra que tem na sua vida, a pedra que tem na sua família. Você sabe muito bem qual é a pedra que está impedindo o fluir de Deus na sua vida. Você e eu sabemos muito bem. E às vezes nós oramos para Deus tirar essa pedra. E Deus está dizendo, tire você essa pedra. Isso é responsabilidade sua. Amém? Deus é um Deus de milagres. Mas Deus faz milagres, geralmente naquilo que eu e você não podemos fazer. Aquilo que nós não podemos resolver. Porque milagre é exatamente isso, queridos. Milagre é exatamente uma solução onde o ser humano não é capaz de trazer a solução. Aí é milagre, senão não é milagre. Nem toda cura é um milagre. Nem toda cura é um milagre. Se uma enfermidade pode ser curada por medicamentos, Deus a cura também. Porém, não será um milagre, será apenas cura. Milagre é quando transcende a condição humana, física, a condição científica. Quando passa disso, aí é um milagre. Então tirai a pedra. E a segunda ordem, o segundo comando de Jesus, no versículo 43, ele diz, Lázaro, vem para fora. Aí é obra de Deus, amém? Deixa a morte, sai da morte, receba a vida. Agora é uma obra de Deus, é uma obra sobrenatural. Isso o homem não pode dar, isso o ser humano não pode dar, não pode realizar, a ciência não pode fazer, só Deus pode fazer. Então se você tira a pedra, Jesus ordena, saia para fora. Ou em outras palavras, receba a vida, ressuscite, venha a vida agora. Foi o que Jesus fez e a Bíblia diz que Lázaro então, nesse instante, recebeu novamente a vida. Mas queridos, há um terceiro comando. Versículo 44, ele disse, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Isso fala de coisas muito importantes também. E se fala do processo que nós devemos executar uns para com os outros, desatando uns aos outros, deixando que uns aos outros andem, caminhem, não fiquemos amarrando uns aos outros de nenhuma maneira, nem com atitudes, nem com sentimentos, nem com decisões equivocadas. Ora, queridos, nós podemos aqui fazer uma linda aplicação desse contexto na nossa vida familiar, no contexto da nossa célula, no contexto das pessoas que convivemos com ela. Tirar a pedra é tirar todo o obstáculo que impede a pessoa de ter uma vida à altura daquilo que precisa ter, de ter uma vida digna com o Senhor, de ter uma vida em abundância com o Senhor. E às vezes nós podemos ser a própria pedra, ou nós podemos ser aquele que remove a pedra, ajudando a pessoa. Mas quando Jesus libera a sua palavra, a vida floresce naquela pessoa. Depois que aquela pessoa se converte, ou depois que aquela pessoa tem uma experiência mais forte com Deus, aquela pessoa agora está viva, mas ela está ainda amarrada, ela está ainda limitada, andando com dificuldade, e ela está agora com a sua vista tapada, e ela necessita de alguém que a tire, que a desate, para que ela possa ir. Sabe, tem muita gente atada,
muita gente atada em problemas, muita gente atada em pecados, muita gente atada em dúvidas, muita gente atada em enfermidades, muita gente atada na sua própria mente, na sua própria concepção de vida, equivocadamente em relação à Bíblia. São pessoas que precisam ser desatadas. E nós precisamos ter atitudes em desatar essas pessoas. Atitudes em ajudar essas pessoas. Mas eu te pergunto, você está pronto para tirar pedras? Não atirar, mas tirar pedras. Arrancar as pedras do caminho de muitas pessoas, do seu próprio caminho. E você está pronto também, preparado para desatar pessoas? Você está desatado? Ou você também se encontra de certa forma atado e não consegue caminhar, não consegue romper, não consegue fluir? Porque se você estiver atado, como você vai desatar outro? A situação nas nossas vidas, que precisamos remover a pedra. Depois precisamos desatar, desamarrar. E precisamos caminhar. Amém? Deus faz milagres. Glória a Deus por isso. Deus faz milagres. O tempo para nós pode ser um problema, mas para Deus não é. Deus não tem problema com o tempo, de maneira alguma. E há coisas, queridos, que nós temos que fazer, tanto antes do milagre, como depois do milagre. Às vezes nós clamamos por milagre, mas esquecemos que alguma coisa temos que fazer antes. Aquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos, ela teve que fazer uma coisa. O que ela fez? Correu atrás de Jesus e tocou em Jesus. No caso de Lázaro era tirar a pedra. No caso daquela mulher era tocar em Jesus. E no seu caso, o que você tem que fazer? E na sua família, o que você tem que fazer? A palavra de vida, ela já foi liberada. Inclusive há um corinho antigo que diz: a palavra de vitória já foi liberada a nós. Eu gosto muito. Se eu soubesse tocar e cantar, eu ia fazer isso aqui agora, com esse corinho. Que é uma bênção. Porque a palavra de vitória já foi liberada, queridos. Mas talvez a pedra não foi retirada. Você precisa tocar em Jesus. Precisa retirar a pedra. A palavra de vitória já foi liberada. Mas as ataduras precisam ser cortadas. Quebre as ataduras em nome do Senhor Jesus. Amém?